Oi pessoal, sou o professor Luciano Daniel e vou começar uma série de vídeos sobre teoria de controle. Esse é o primeiro vídeo dessa série. O livro que eu vou utilizar como base vai ser do Ogata, Engenharia de Controle Moderno, quinta edição, do ano de 2010. Eu vou iniciar falando então da descrição matemática dos sistemas que a gente vai trabalhar na teoria de controle, que é a chamada teoria de controle clássica. Então considere o seguinte sistema. Então vamos entender que o sistema é essa, digamos, essa caixa aqui, né? Que tem entradas e saídas. Então esse sistema, as variáveis que a gente vai chamar de variáveis de entrada, nós vamos trabalhar como sendo um minúsculo. E tem um motivo para ser minúsculo? Sim, a gente vai considerar que variáveis em minúsculo, elas são funções do tempo. Bom, então aqui desse lado de cá eu tenho m entradas, né? O 1, o 2, o 3 até o m. E como saída do sistema, eu tenho funções do tempo, y1 de t também, y2 de t, até yr de t. Então eu tenho r saídas. O que são as entradas? São sinais, é um sinal ou sinais que podem ser aplicados no sistema de maneira a provocar no sistema um efeito que naturalmente você deseja observar, as variáveis onde você deseja observar esses efeitos causados pela entrada. Então você dá uma entrada ou uma ou várias entradas no sistema e você vai observar as saídas desse sistema. Então aqui é um sinal aplicado. E aqui então a saída é o comportamento observado. Então basicamente a definição de sistema é isso. Esses sistemas são sistemas dinâmicos, né? A gente vai ver que esse sistema ele é regido, ele não é um sistema regido por equações algébricas, mas sim um sistema dinâmico, um sistema que a modelagem matemática dele é feita através de equações diferenciais, tá? E isso é que é um sistema dinâmico. Então você já pode associar. Quando a gente fala em um sistema dinâmico, é um sistema que é regido por equações diferenciais. Aqui no caso nós vamos tratar de equações diferenciais ordinárias, as famosas EDOs lá do cálculo. Bom, e esse sistema poderia ter apenas uma entrada e uma saída? Sim, uma entrada e uma saída, muito comum também. Às vezes a gente quer dar uma entrada e observar uma saída apenas, né, de um sistema grande. Ele não precisa de ser um sistema porque tem apenas uma entrada e uma saída porque é um sistema pequeno. Não, pode ser um sistema gigantesco. Mas você vai dar uma entrada apenas e vai observar, né, no tempo, uma função do tempo. O que é essa entrada? É um sinal que vai ser uma função do tempo, tá? Em princípio, uma função qualquer, né? Qualquer função matemática, a princípio, pode ser uma entrada para o sistema, né? E a saída também vai dar alguma coisa, alguma função matemática qualquer. Ele é conhecido como um sistema SISO. Nos artigos científicos até você vai ver muito isso, que é o single input, single output, quer dizer, uma entrada e uma saída. Um sistema que tenha mais de uma entrada ou mais de uma saída, né? Se ele é um sistema com várias entradas e várias saídas, o apelido que se dá, que é comum para ele aí, esse termo vem do inglês também, que é o MIMO. Ou seja, de múltiplas entradas, múltiplas saídas. Tem algumas definições que são interessantes no estudo de sistemas de controle. Por exemplo, o que é um sistema instantâneo? Um sistema instantâneo é aquele cuja saída em um determinado tempo só depende da entrada naquele mesmo tempo. Ou seja, é um sistema que a gente diz sem memória, né? Ele não depende do que aconteceu no passado. A saída só depende daquilo que está entrando naquele momento. Qual que é um exemplo clássico de uma situação de um sistema instantâneo? Vamos pensar nesse circuito aqui. Esse circuito é um sistema instantâneo se eu considerar, claro, tem que definir uma entrada e uma saída. Vamos definir U como sendo a tensão de entrada e vai ser a nossa saída. Bom, eu vou trocar o valor da resistência aqui por 2, tá? 2 ohms, tá bom? Bom, então se eu tenho esse sistema, qual a solução dele?
A tensão aplicada a um resistor, V igual a RI. É essa daqui, né? U de T é igual a 2I de T. Então, I de T, num determinado instante de tempo aqui, ó, o valor da minha saída, que é a corrente, só depende desse valor aqui, ó, certo? Porque é só pegar esse valor, divide por 2, vai ser esse valor que está aqui, ó. Então, o que seria um exemplo de um circuito não instantâneo? Seria, por exemplo, esse aqui, onde você tem uma fonte de corrente I, que nesse caso agora o I é a entrada, né? E eu vou observar como saída a tensão nesse sentido aqui sobre o capacitor. A saída V de T, a tensão no capacitor, depende exclusivamente do valor para um determinado tempo, né? Tensão V em 7 segundos. Ela depende exclusivamente da entrada, né, que é a corrente, essa fonte de corrente, no tempo 7 segundos. Qual é o equacionamento matemático desse circuito? Essa equação descreve o comportamento desse circuito quando você tem uma entrada de corrente I de T em T igual a 0, integrando a corrente de 0 a T, você tem a tensão, só que você tem que somar também o que? A carga inicial que tinha no passado, é a condição inicial. E o que seria um sistema relaxado ou um sistema em repouso? Nada mais é do que um sistema com condições iniciais nulas, ou seja, quando isso aqui for igual a 0. Então é isso. O sistema relaxado é um sistema com condições iniciais nulas. E o que seria um sistema causal? Um sistema causal é um sistema onde a saída Y para um determinado T não depende da entrada num tempo maior do que esse T. Quer dizer, só pode depender de um tempo ou igual ou um tempo anterior. Ou seja, é chamado de sistema não antecipativo, porque como que ele vai adivinhar qual é a saída se a entrada ainda vai acontecer? Isso aí, inclusive fisicamente, os sistemas físicos não conseguem ser não causais. Os sistemas físicos que você constrói no laboratório, eles são causais, ou seja, eles não conseguem antecipar o que vai aparecer na saída para uma entrada futura, né? Não tem como. São sistemas físicos, circuitos, os sistemas massa-mola, sistemas mecânicos, enfim, vários tipos de sistema, né? E o que seria o sistema invariante no tempo? A princípio parece meio estranho, né? Como assim invariante? A entrada não é função do tempo? Então ela varia no tempo e a saída também. Então o que é invariante no tempo aqui? Os parâmetros do sistema são constantes. O que são parâmetros de um sistema? Vamos dar um exemplo. Nesse circuito RLC, nesse circuito elétrico RLC, considerando V de T como entrada e a corrente I de T como saída, esse sistema vai ser invariante no tempo se ocorrer o quê? Se o valor da resistência, o R, em ohms, o valor da indutância em henries e o valor da capacitância em faradays, se esses parâmetros aqui do circuito, esses são os parâmetros, se eles forem constantes. Se esses valores aqui são constantes, R, L e C, você tem um sistema invariante no tempo. Qual é a equação matemática que modela esse sistema? Bom, então essa é a equação diferencial aqui que descreve esse circuito. Os parâmetros R, L e C são os coeficientes dessa equação. Então um sistema invariante no tempo nada mais é do que um sistema cuja equação diferencial que o descreve tem coeficientes constantes. Um sistema invariante no tempo, ele tem uma característica.
fazer um gráfico aqui. Uma coisa interessante é o seguinte: se você aplicar uma entrada no sistema num determinado tempo, você vai ter uma saída. Se você aplicar essa mesma entrada, porém deslocada mais adiante, a forma de onda apenas se desloca no tempo, mas ela não muda o formato dela. Se aqui é assim, a saída não poderia ser, por exemplo, algo assim, né? Não poderia ser algo assim. Não tem como. Você vai mover essa curva no eixo do tempo. Sistema linear. A equação que rege o comportamento desse circuito, a gente já viu que é essa equação diferencial ordinária. E essa equação é linear? Sim, porque se a entrada fica multiplicada por uma constante real K, a saída também vai ficar multiplicada por essa constante real K. E também é válido o princípio da superposição. Se você dá uma entrada V1 e vai colher uma saída I1. Se você der depois uma entrada V2 e colher uma saída I2, para você saber qual é a resposta do circuito, se a entrada for a soma V1 mais V2, vale o princípio da superposição, ou seja, a saída é I1 mais I2. E é bom a gente lembrar também que a derivada é um operador linear e a integral também é um operador linear. Então você só tem aqui funções lineares, né? Se você tivesse aqui, claro que não tem aqui no caso, mas se você tivesse aqui um termo não linear, ln de t. Pronto. Agora esse sistema não é mais linear, porque você tem uma parcela não linear na equação. O sistema linear é aquele que é descrito por uma equação linear. Qual seria uma outra forma dessa equação deixar de ser linear? Claro que não é a equação do circuito RLC+, mas se eu tivesse uma equação, por exemplo, onde eu pegar essa variável i e fizesse aqui i ao quadrado. Pronto, deixou de ser linear essa equação. Então, se esse sistema fosse representado por essa equação, esse sistema seria não linear. Aí, como eu falei aqui, considerando um sistema, né, com condições iniciais nulas, ou seja, então vamos avançar. Bom, agora nós vamos ver uma coisa fundamental na teoria de controle, que é o conceito de funções de transferência. A gente costuma abreviar isso aqui como, muito comum, né, FT. Bom, uma coisa que desde já eu vou deixando claro é que aqui na teoria de controle nós vamos considerar sempre quais tipos de sistema, então, em relação àquelas características que a gente viu anteriormente. Então é isso, a gente vai estudar um sistema linear, invariante no tempo, relaxado, ou seja, condições iniciais nulas, e causal, ou seja, sistemas físicos, né, que são realizáveis fisicamente. Bom, agora para definir a função de transferência, eu vou ter que apelar para a teoria da transformada de Laplace, que é pré-requisito para esse curso de controle, né? Todos os cursos de teoria de controle que eu conheço têm como pré-requisito conhecer as transformadas de Laplace. Vamos pensar no sistema com uma entrada e uma saída. Podemos tomar novamente como exemplo essa equação aqui, onde a tensão V seria U e a corrente I seria Y, a saída. Porque esse sistema vai ser descrito por equações diferenciais ordinárias. Se eu fizer a transformada de Laplace dessa equação, eu vou chegar, obviamente, numa equação, se esse sistema é relaxado, tem condições iniciais nulas, a transformada de Laplace desse sistema é bem simples, né? Mas vamos pensar primeiro nesse daqui. Se eu faço a transformada de Laplace, eu vou ter, aqui é no domínio do tempo, vamos escrever aqui. Mas a gente pode, através da transformada de Laplace, passar esse sistema para o domínio da frequência. Então, a entrada, ao invés de uma variável minúscula em função do tempo, vira uma variável maiúscula, que é a convenção, até que o Ogata também usa, o livro do Ogata, o maiúsculo de S, Y maiúsculo, que é a saída, ao invés de ser uma função do tempo que é minúscula, é uma função da frequência, é o domínio da frequência complexa, né? Ou o domínio S, que é o domínio da variável de Laplace, que é a variável S, né? Ou variável de Laplace também. Então, qual que é a definição da função de transferência? A função de transferência é definida como sendo a saída dividido pela entrada,
Ou seja, se você tem uma entrada aqui que é um seno, por exemplo, então você teria que pegar a transformada de Laplace do seno. A variável de saída em S sobre a variável de entrada, saída sobre entrada, isso aqui é o que a gente chama, é o que a gente define como função de transferência, que a gente vai usar aqui a letra G, tá? G de S. Então, G de S é a minha função de transferência. Ela é importantíssima, porque veja bem, isso aqui é a entrada, isso aqui é a saída. Então, o que caracteriza o sistema é justamente a função de transferência, olha só. A função de transferência, ela é tão importante que ela contém todas as informações dinâmicas desse sistema, para uma resposta completa, né? Assim como a gente vê na transformada de Laplace. Ou seja, se o sistema, por exemplo, fosse o circuito RLC, sendo V, a tensão V, a entrada U, né? E a corrente, a saída Y, que a gente não precisa de mudar de letra, a gente pode deixar tudo nas letras originais. A gente teria o seguinte aqui, ó, V maiúsculo de S, né? Fazendo a transformada de Laplace dessa equação, é igual a R, que é uma constante real, a variável de saída de S, I de S, né? Mais L. Como é que é a transformada de Laplace da derivada considerando o sistema relaxado? Ela é apenas S, I de S. Derivada primeira fica S de S, né? Se fosse a derivada segunda seria S ao quadrado. E a da integral? 1 sobre C, a variável que você está integrando no domínio S, né? I de S, sobre S. A integral é 1 sobre S. A transformada de Laplace tem esse poder porque ela transforma uma equação que era diferencial, olha só, essa equação é uma equação diferencial ordinária, é uma EDO. Isso virou uma equação algébrica em função, os parâmetros R e L, C, são valores reais positivos, e da variável S de Laplace. A variável, então as funções agora não são mais funções do tempo, mas sim funções da frequência complexa. Agora olha só, se a entrada é V e a saída é I, se eu conseguir escrever dessa forma, ou seja, a saída dividido pela entrada, eu defino função de transferência, concorda? E é possível, né? Aqui a gente pode botar o I em evidência. Daqui a gente tira lá na teoria de circuitos o conceito de impedância, né? Porque aí se você considerar que S é igual a J ômega, aí você estaria trabalhando no eixo complexo, ou seja, estaria trabalhando no mundo dos fasores. Aí seria R mais J ômega L mais 1 sobre J ômega C, que seria justamente a reatância indutiva e reatância capacitiva. Se você trabalhar em S, sem substituir S por J ômega, você está no plano complexo como todo, né? Você está trabalhando no domínio S, você está trabalhando em todo o plano complexo aqui, ó, real, imaginário. Se você está na variável S, você vai ter a resposta completa do circuito para t maior que zero, né? Você vai ter todo o plano complexo. Agora, quando você substitui S por J ômega, bom, aí você já está trabalhando apenas aqui no eixo imaginário. Você zerou a parte real. Aí você está trabalhando no domínio fasorial. Você teria então a solução de regime permanente, fasorial, para esse circuito. Agora, se você não faz essa restrição, se você considera sigma mais J ômega, né? Você está num ponto qualquer aqui do plano complexo, certo? Então, isso aqui me dá a resposta completa para t maior que zero, né? Como que eu consigo a resposta completa? Bom, se eu fizer agora a transformada inversa de Laplace disso daqui, eu consigo achar, né? Se eu tenho a transformada inversa, eu vou conseguir achar a corrente, por exemplo, que é a saída, que é o Y, né? Eu acho a saída em função do tempo.